eu sou professor de geografia da rede básica de ensino, né, do ensino médio aqui no estado do Rio Grande do Norte, e durante muitos anos eu ensinava com muito orgulho, e confesso que isso até mexia com o nosso ego, que o Rio Grande do Norte era o segundo maior produtor de petróleo do Brasil e o maior produtor de petróleo em terra firme. Me lembro de tantas vezes de questões do antigo vestibular, né, antes do Enem, quando questões faziam referências à produção de petróleo do Rio Grande do Norte, aos poços de petróleo, a Termoaçu, que aqui foi implantada, a refinaria de Guamaré. Então, tudo isso fazia parte do cotidiano do ensino da geografia do Rio Grande do Norte, e aos poucos a gente vê que isso está sendo desmontado também com essas atitudes do governo brasileiro, do governo federal brasileiro, governo que está num movimento muito ostensivo e muito rápido, no sentido de promover a desnacionalização desse segmento tão importante, a privatização de um segmento tão importante e estratégico como é o energético, destacadamente o setor de petróleo e gás. E é triste, é muito lamentável ver o nosso querido Rio Grande do Norte tão afetado com essa política de desmonte e de desinvestimento. Para além disso, eu também queria destacar aqui que na condição de ex-prefeito, né, eu fui prefeito aqui do município de Parelhas, aqui na região do Seridó, há 8 anos, e aqui a gente não produz uma gota de petróleo sequer. Mas é interessante, os recursos da produção de petróleo do Rio Grande do Norte chegavam e chegam até os municípios potiguares através da repartição dos royalties, mesmo para quem não produz, e através também do FEP, né, do Fundo Especial do Petróleo. Eu me recordo, deputado Hermano, senador Jean Paul e os demais participantes desse importante momento, que quando eu era prefeito aqui de Parelhas, muitas vezes esses recursos que vieram minguando ao longo dos anos, e agora eu estava vendo os últimos dados desse ano, agora, por exemplo, de junho, os recursos do Fundo Especial do Petróleo para os municípios e dos royalties, especialmente para os não produtores, mas eu acredito que para os produtores também, tiveram uma queda muito acentuada, e depois do golpe que retirou a presidenta Dilma do governo, aí é que essa política de desnacionalização, de privatização se intensifica, e no atual governo, então, isso fica muito evidente da rapidez com que essa política vem sendo implantada. Então, eu dou aqui esses exemplos de questões práticas, de coisas do dia a dia, que como eu estava dizendo aqui, quando eu era prefeito, o Fundo Especial, o recurso do Fundo Especial do Petróleo e dos royalties que eram pagos mesmo aos municípios não produtores, ajudavam muito as finanças de municípios que não produzem uma gota de petróleo sequer. Imaginem para os municípios produtores, imagine isso na economia do Estado. Eu soube, e o deputado Hermano talvez possa confirmar isso junto com o senador Jean Paul, que nós já tivemos momentos pretéritos em que somente os recursos dos royalties pagos ao Rio Grande do Norte, do petróleo, garantiam uma folha de pagamento. E hoje isso, eu não sei mais nem esses recursos, o que é que representam do ponto de vista das finanças do nosso Estado. Então, essa política ela é trágica para a economia do Rio Grande do Norte, para o desenvolvimento do nosso Estado. E é muito importante, além de todas as iniciativas que nós temos feito, os pronunciamentos no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito da Assembleia Legislativa, eu fiz alguns pronunciamentos a respeito desse tema, dessa preocupação. Ainda ontem eu usava o espaço que tinha no expediente para fazer um pronunciamento sobre o dia de hoje e sobre essa preocupação com essa política de desinvestimento e de desmonte da Petrobras. Deputado Hermano, vi, muitas vezes testemunhei o deputado Hermano puxar esse debate, né, utilizar seu espaço de fala na Assembleia, juntamente com a deputada Isolda e outros parlamentares. E aí é importante
sem contar com os nossos parlamentares federais, Jean Paul no Senado, Natália na Câmara Federal. Então, eu penso, aqui para concluir minha fala, que tudo isso que a gente tem feito no âmbito do parlamento, no âmbito dessa articulação com o movimento sindical e outras instituições, com prefeituras municipais, é importante que a gente também consiga dar uma capilaridade maior a esse debate. É importante que o cidadão comum, aquele cidadão que mora no município, que não tem um cavalinho daquele mecânico explorando petróleo, que não tem uma plataforma de petróleo, que não tem um poço, que não tem produção de gás, mas que ele compreenda a importância da Petrobras na vida do povo potiguar, para que a gente possa ganhar o apoio dessa parcela da população que muitas vezes não tem a mínima clareza, a mínima noção, aliás, do que é que representa a Petrobras para a economia do estado do Rio Grande do Norte, para o desenvolvimento do nosso estado e também para outros setores. Nunca é demais aqui deixar de fazer referência aos investimentos da Petrobras na cultura, aos investimentos da Petrobras na infraestrutura do nosso estado. Muitos municípios, por exemplo, se socorrem e se socorreram, principalmente no passado, de ajuda da Petrobras, até mesmo para a sua infraestrutura local, como, por exemplo, o abastecimento d'água com a perfuração de poços e tantas outras iniciativas importantes do ponto de vista do meio ambiente, da cultura, da geração de emprego, da geração de renda. Por isso eu vou encerrar aqui a minha fala, dizer que nós estamos aqui, enquanto parlamentares do Rio Grande do Norte, muito convictos da importância da criação dessa frente ampla em defesa da permanência da Petrobras aqui no Rio Grande do Norte.